A família chamou vocês logo então que o crime aconteceu, né? E qual é o objetivo, qual o pedido deles? Eles procuraram o nosso escritório alguns dias após o fato, eu creio que menos de uma semana após o fato, buscando que a gente auxiliasse inicialmente nas investigações junto com a polícia, fazendo esse papel de intermediador, de ponte para eventuais depoimentos, e para que a gente auxiliasse esse momento da investigação inicial e posteriormente para a atuação como assistente de acusação no processo. Assim que virar ação penal, assim que alguém for denunciado, alguém ou algumas pessoas forem denunciadas pelo crime. E agora, como vocês veem, né, esse desdobramento aqui das investigações? As investigações elas seguiram um caminho que a família já imaginava que seguiria, com essa prisão inicial da Odete, uma prisão que, até onde a gente tem conhecimento, mas o processo hoje está em segredo de justiça, seria uma prisão temporária, e aguardamos ademais o restante da investigação para que seja verificada eventualmente a presença de mais de uma pessoa nessa situação. E de que forma vocês vão atuar a partir de então? Agora com a prisão e depois a sequência, né? Como o processo ainda está em investigação, ainda está em fase na delegacia, ainda não virou uma ação penal, a nossa atuação é de estrito compartilhamento de informações com a delegacia de polícia e também cooperação. Então, se a polícia precisa ouvir algum familiar, se surgem informações, se surgem áudios, vídeos, informações novas, nós auxiliamos nessa ponte de comunicação entre a família, entre os familiares, a mãe e os sobrinhos, enfim, todas as pessoas que nos procuraram com a polícia. Até durante a investigação, nesse primeiro momento, nós conseguimos fazer pontes com alguns companheiros de trabalho, então houve uma atuação da defesa nesse grau de colaboração inicial e é o que a gente pretende até que esse processo vire uma ação penal e daí sim a defesa possa atuar como assistente de acusação no processo. A família suspeitava da esposa da vítima? Desde o primeiro momento, né? O Dirceu não tinha inimigos. O Dirceu era uma pessoa muito querida pela sociedade, na empresa, na igreja que ele frequentava. Então surgiu, sim, uma desconfiança, porque é um crime bárbaro, é um crime totalmente planejado, e diante de todas essas situações, a família começou a desconfiar da ex-mulher do Dirceu, da suposta viúva. E através disso, iniciamos um trabalho de investigação defensiva, com todo o apoio dos familiares, e é muito importante deixar nesse momento um agradecimento à Polícia Civil de Toledo, capitaneada pelo Dr. Macurim, o Dr. Fábio, que é o delegado operacional que veio para somar essa equipe, e a equipe de homicídios, o escrivão Montanha, os investigadores Daniele e Marcelo Pio. Eles aceitaram o que a defesa levou, e aí iniciou-se um trabalho exclusivo da polícia que culminou com a prisão. Para a família, por que surgiu essa desconfiança? Teria um motivo? Desde o motivo do velório, ela já se ausentava no período do velório, ela não ficou ao lado do caixão do Dirceu. Logo após o enterro, ela já começou a trabalhar capitaneando a condição dos bens deixados pela vítima, uma casa, uma outra residência em Marechal Cândido Rondon. Já imediatamente entrou em contato com a empresa para querer que fosse feito o acerto, e toda essa história que foi montada por essa assassina. Então é uma situação, a gente pode falar que é um caso de filme. E Toledo, uma sociedade que nunca teve crimes tão violentos dessa forma. Então a família está extremamente triste com a situação, com a perda do Dirceu, mas hoje um pouco mais confortada com a prisão da pessoa responsável por esse crime bárbaro. O motivo da família diante dessa tragédia, né, e também dos desdobramentos da Polícia Civil? Na realidade, assim, a gente quer só que a justiça seja feita, né? A gente quer que o pessoal se aprofunde mais no que é necessário, né, para estar se desdobrando ainda mais essa investigação aí. O que você achou desse desdobramento da prisão da ex-mulher do seu tio? É um tanto quanto assustador, né?
assim, por ela estar convivendo muitos anos com ele, né, e por final ter acontecido essa situação, né. E a movimentação da família nesse tempo, né, depois que o crime aconteceu, surgiu alguma desconfiança de que poderia ser ela, né? Como que vocês reagiram diante do homicídio? A desconfiança foi desde o princípio, né, que a gente, tanto eu como o sobrinho, né, e responsável pelas correrias desde Miele e tudo mais, né, assistindo ao primeiro depoimento dela, que foi gravado, né, e pelo que ela passou para nós dentro do carro, não batia, né, a fala dela, tinha coisas que contradiziam, né, e desde sempre, né, já pela convivência dos dois, né, que fora era uma coisa, na igreja era uma coisa, né, porque como eles iam bastante na igreja e tudo mais, né, sempre passava um ar de tudo o casal perfeito, né, mas a gente via em casa que não era dessa forma, né, a forma do tratamento entre os dois, né. Inclusive, os advogados de defesa dizem que eles estavam prestes a se separar. Existia realmente esse comentário, essa movimentação, a família via isso? Isso, em torno do dia 12 de dezembro, ele entrou em contato comigo, né, falando, pedindo como estava, tudo mais, e aí veio a falar, né, que se eu não sabia ainda, ele estava comunicando que ele ia estar se separando e tudo mais, até porque a gente tem um carro, um rolo entre nós, né, do carro e tudo mais, que ele gostaria de transferir o quanto antes, porque em janeiro ele já ia fazer o comunicado, né, de separação, tanto que ela já sabia, né, e ela sempre falava que assim, que em janeiro ela ia dar o divórcio para ele, né.